Deixa eu falar com Danilo Moliterno, porque ele tem uma conversa para revelar para os nossos bastidores com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e que conversa com a COP30. Danilo fala direto dos estúdios de São Paulo. Conta, Danilo, boa tarde. Boa tarde, Tainá, Uribe, a todos que acompanham bastidores. O governo federal concluiu a Rota Amazônica daquele plano de integração sul-americana que é tocada desde o comecinho do mandato junto a países parceiros aqui da América do Sul. Dando um contextinho, esse plano, que é tocado desde 2023, basicamente traz 5 rotas de integração de infraestruturas, de rodovias, hidrovias e ferrovias para integrar o continente, para permitir que cargas, que mercadorias e que pessoas circulem com mais facilidade, aí é claro, tornando esses países que estão perto ainda mais parceiros. E aí conversei com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que revelou pra gente em primeira mão que agora, em novembro, em meio à COP30, a Rota 2 desse plano, que é a Rota Amazônica, ficou pronta. É uma rota que liga o interior da floresta, ali em Manaus, capital amazonense, a 4 portos que ficam na costa do continente voltada para o Oceano Pacífico. 2 desses portos no Peru, um no Equador e outro na Colômbia. A gente traz uma arte aqui para quem acompanha o Bastidores para a gente falar na minúcia sobre esta rota que ficou pronta agora em novembro, mas antes disso vale a gente mencionar o porquê de, na avaliação do governo brasileiro, essa rota ser tão importante e ser tão relevante ela ficar pronta exatamente neste momento de COP30. O principal motivo é a capacidade dessa rota de levar os produtos que são produzidos ali no interior da floresta de bioeconomia, tanto para estes países da América do Sul, quanto para os portos do Pacífico, que são basicamente uma porta de entrada para o mercado asiático. E a gente está falando uma rota que vai beneficiar a produção desde os pescados das populações ribeirinhas até o açaí, do açaí à borracha, da borracha aos insumos medicinais. E assim, o governo brasileiro vê uma maneira de garantir a subsistência dessa população amazônica por meio da floresta de pé. E é sobre isso a COP30, é claro. Um segundo motivo é o fato de essa rota ser, entre essas 5, a rota mais sustentável, visto que ela é basicamente toda fluvial, toda feita por meio de hidrovias. No território brasileiro, a gente vê aqui na imagem, todo esse traçado que passa pelo território brasileiro é o Rio Solimões, que é, claro, um caminho para se levar essas mercadorias que emite menos carbono, que é as hidrovias. Como mencionei, portanto, sai de Manaus, leva para 4 portos no Pacífico. E aí, para a gente finalizar, vale a gente dizer o porquê de, apesar de essas estradas já existirem, desse rio já existir, a gente ainda não tinha essa rota. Isso porque faltava algumas infraestruturas, uma pavimentação ali, a sinalização de um rio ali ou uma aduana. E a última intervenção que foi realizada agora em novembro para garantir que essa rota esteja de pé foi a dragagem. Dragagem é aquele processo em que se retira o sedimento do fundo do rio para garantir que ele seja navegável do rio Solimões, garantindo que ficasse pronto. E aí, uma última informação para a gente fechar. O governo brasileiro, de fato, espera que isso vá aumentar o fluxo de mercadoria nessa região, e a ministra indicou que mesmo antes de ficar pronta, já há alguns resultados interessantes. Isso porque o fluxo de mercadoria que passou nessa rota em 2024 foi maior do que aquele realizado nos últimos 7 anos. Portanto, a expectativa do governo brasileiro, a gente ouve um trechinho dessa entrevista que gravei com a ministra do Planejamento. Hoje, a balança comercial dos países da América do Sul gira em torno de 15%. O Brasil vende para esses países vizinhos, e os países vizinhos vendem para o Brasil, em média, muito equiparado, o que a gente exporta e o que a gente importa dos países vizinhos. Mas a média de tudo que a gente exporta, quando a gente fala de América do Sul, é de apenas 15%. A gente exporta muito mais para o outro lado do mundo, que é a China, para os Estados Unidos, para a Europa, do que para a América do Sul. Então, nós temos uma capacidade de dobrar essa exportação e essa importação em pouco tempo, né? Nós ainda estamos fazendo o estudo, mas é possível dobrar essa exportação na próxima década. Nós temos muito ainda de oportunidade de oferecer aquilo que temos de melhor para esses países, e esses países têm muito o que oferecer, né? Numa relação comercial que é uma verdadeira avenida, né? E é uma estrada de 2 mãos. Nós exportamos o que temos em excesso e que fazemos de melhor, e podemos importar aquilo que não temos no Brasil.